O Rei Roberto Carlos, conforme eu disse no outro vídeo, ele tem mais de 80 anos e eu acho que ele não consegue fazer 3 shows seguidos. Então o que acontece? Então o show do Gustavo Lima, então, dependendo da cidade, dependendo do dia da semana, ele pode ser vendido até por R$1 milhão. A informação que eu tive na época é que o show do Roberto Carlos foi R$1 milhão. Se o show dele vale R$1 milhão, então o Rei Roberto Carlos faturaria aí em uma semana R$2 milhões. Gustavo Lima, no momento, ele está sendo um dos artistas mais bem pagos em termos de shows aqui no nosso país. Inclusive, vocês devem ter acompanhado aí algum tempo atrás, ele pediu R$6 milhões para cantar na festa de Barretos. Inclusive, a direção da festa de Barretos ficou muito chateada com ele. Fala pessoal, Santos Ferreira por aqui, o popular Santos Alegria, com mais um vídeo para você aqui no canal. E mais uma vez a gente vai falar aí sobre a comparação aí dos shows do Gustavo Lima e o Rei Roberto Carlos aí, quem tá faturando mais, quem está levando mais público aí para os shows. Aí você fala, mas você vai comparar o Gustavo Lima com o Rei Roberto Carlos? Não, pessoal, o Rei Roberto Carlos, ninguém se compara com o Rei, porque o Rei, conforme eu disse no outro vídeo, o Rei nunca perde a majestade, e nunca que eu vou comparar aí a trajetória musical do Gustavo Lima com a do Rei Roberto Carlos. Eu tô falando de atualidade, do momento, quem tá levando mais gente, mais pessoas para os shows, quem tá faturando mais grana nos shows, o Gustavo Lima ou o Rei Roberto Carlos? Você que é fã do Gustavo Lima, você que é fã do Rei Roberto Carlos, não deixe de deixar um like nesse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal, que a gente vai estar trazendo sempre vídeos parecidos com esse, né? E vamos falar aí desse astro da música sertaneja, um dos maiores sucessos da atualidade. No vídeo anterior, eu não fui muito preciso e inclusive eu até errei a matemática aí dos shows, né? E eu até peço desculpas aí o pessoal, porque eu tava com tempo assim meio escasso, porque o vídeo tinha horário certo para ser postado e aí eu acabei não tendo tempo de corrigir. Mas agora vamos lá, vamos trazer com mais detalhes aqui essa comparação que eu fiz no vídeo anterior. Eu gostaria muito que vocês deixassem a opinião de vocês aqui nos comentários, que com certeza será muito bem-vindo, né? O seu comentário aqui, com certeza todos eles serão muito respeitados. O Gustavo Lima, ele conseguiu aí a marca histórica de conseguir mais de 13 bilhões de visualizações aí nos seus vídeos, né, com as suas músicas no YouTube, a maior plataforma de vídeos do mundo, né? Agora eu fico imaginando, se somar todas as outras plataformas aí, ó, o Instagram, o Facebook, o TikTok, o Kawaii e outras plataformas aí pelo mundo afora, né? Então, o lance é o seguinte, o Gustavo Lima, atualmente, ele está cobrando aí um show 800 mil e em alguns casos até R$1 milhão. Aí você me pergunta, mas escuta, Santos, o Gustavo Lima tá cobrando tudo isso? Tudo isso. O Gustavo Lima, no momento, ele tá sendo um dos artistas mais bem pagos em termos de shows aqui no nosso país. Para você ter uma ideia, o Gustavo Lima já pediu mais de R$1 milhão em um show, né? Inclusive, vocês devem ter acompanhado aí algum tempo atrás, aí não sei se foi o ano passado, foi o ano atrasado, que ele pediu alguns bilhões aí, ele pediu R$6 milhões para cantar na festa de Barretos. Inclusive a direção da festa de Barretos ficou muito chateada com ele, porque a festa sempre abriu as portas para ele no começo da carreira e agora ele cobrou aí esse absurdo aí para poder cantar lá na festa de Barreto. Então você pode pesquisar aí na internet que você vai ficar mais bem informado aí sobre o assunto. Então o que acontece? Então o show do Gustavo Lima, então, dependendo da cidade, dependendo do dia da semana, ele pode ser vendido até por R$1 milhão. Aí o cálculo que eu fiz no vídeo passado, que até eu errei no cálculo, vamos raciocinar novamente comigo aqui. O Gustavo Lima, fala assim, comparando com o Rei Roberto Carlos, né, pessoal? O Gustavo Lima, ele está com 33 anos de idade atualmente, ele é muito jovem, né? Então ele tem muita garra, muito pique. Se ele quiser, ele pode fazer show todos os dias da semana, de segunda a domingo, porque um show de uma pessoa famosa é em torno de 1h30, no máximo 2 horas. Então é muito fácil você fazer um show com um tempo tão reduzido. Eu falo, por que você fala reduzido, Santos? Porque eu sou radialista aqui em Goiânia e também sou cantor de forró, então eu tenho costume de cantar muitas vezes. Já aconteceu muito de eu começar a cantar forró, animar festa para o povo dançar a partir das 22 horas da noite e até
até às 3 horas da manhã, eu sozinho cantando. Então eu tenho experiência própria com isso. Então eu acho, é muito cansativo. Se você perguntar se é cansativo, é muito cansativo. Quando a gente termina, a gente o corpo não aguenta mais. Mas isso são 5 horas de shows. Agora, um artista famoso, o show dele é 1h30 de padrão. Às vezes, conforme combinado com o contratante, chega aí até 2 horas. Paga um cachê um pouco mais e chega até 2 horas. Gostaria muito que você deixasse a sua opinião aqui nos comentários. Todos eles serão lidos, né? E serão respeitados. Então, pessoal, não deixe de deixar o seu like. Você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal, que a gente sempre vai estar trazendo aí tudo o que acontece aí no mundo dos famosos. Então, o que acontece? Porque shows vai muito da combinação do contratante. Às vezes, o artista ele vai fazer na mesma cidade 2 shows, ou então numa cidade próxima. Ele vende um show mais barato. Vamos supor que o show é 500 mil. Ele vende o show por 350 mil e ele faz só 1 hora de show, entendeu? Para poder fazer os 2 shows, ele sair de ele começar por volta de 8 horas da noite e termina ali 9 horas, aí ele desloca no seu jatinho para outra cidade, chega lá 10 horas da noite, e lá ele começa outro show, vamos supor, meia-noite, e vai até 1 hora da manhã e tá tranquilo, ele consegue fazer 2 shows na mesma noite, numa cidade próxima, tranquilamente, apesar que é complicado, porque, que nem eu disse, eu trabalho na área, eu sei como é que funciona. Então, um artista seria viável ele fazer um show tranquilamente e ter no mínimo 1 hora depois dos shows para ele poder atender os fãs, porque se ele não atender os fãs, aí sai aquela polêmica, o artista não atendeu o povo, tá todo mundo revoltado, muita gente veio de longe. Então o que acontece? Então os artistas às vezes não gostam de fazer assim mais de um show na mesma noite, porque não pode atender os fãs, e é muito importante atender os fãs. Então o que eu quero dizer é o seguinte: então Gustavo Lima, se ele quiser, ele pode fazer até 2 shows de 1 hora cada um na mesma noite em cidades próximas, todos os dias da semana, porque um cara jovem igual ele, eu falo que eu sou muito mais velho que o Gustavo Lima, e hoje eu consigo fazer um show de forró animando festa para o povo dançar durante 5 horas seguidas. Então ele, com 33 anos de idade, ele pode fazer um show de segunda a domingo tranquilamente, porque ele já chega, já pega tudo pronto. A única coisa que ele faz, ele pega o microfone, sobe no palco e canta e anima a galera. Então é muito fácil, é diferente para quem tá começando igual a gente, que a gente tem que desde montar o som, passar o som, fazer tudo. Então a gente tem uma trajetória para fazer um show aí até de 6, 7 horas, contando com a montagem, tudo, a passagem de som e tudo mais. Então o que acontece? Vamos lá, vamos calcular o show do Gustavo Lima, vamos colocar aí que o show dele, o show padrão dele, numa grande cidade. Eu falo assim, pessoal, grande cidade, por quê? Porque as cidades pequenas, elas não têm condição de contratar um show de 800 mil, a não ser que tenha aí patrocínio do estado, tem muitos patrocínios aí de grandes empresas, porque só a bilheteria do show numa cidade, uma cidade média, eles não vão conseguir arrecadar aí através de ingressos esse dinheiro para poder pagar esse cachê. Então o que acontece? Um show do Gustavo Lima padrão, um show de sexta ou sábado, está no valor aí de 800 mil reais, por exemplo. Um show dele na segunda, na terça, ou na quarta, ou na quinta, ele é muito mais barato. Tanto é que as cidades do interior preferem contratar esses grandes artistas mais pro meio da semana, porque fica mais fácil para poder pagar, que o show sai aí. Vamos supor que o show do Gustavo Lima aí numa quarta-feira sai por 500 mil ou até 400 mil. Isso vai depender da combinação, né? Então vamos lá, vamos calcular aí, vamos por baixo. Vamos supor, de segunda a quinta, vamos colocar por baixo um show do Gustavo Lima seja vendido aí por 350 mil, menos da metade do valor padrão do show do Gustavo Lima. Vamos colocar aí, ó, de segunda, terça, quarta e quinta, o show do Gustavo Lima aí for vendido aí por 350 mil, então daria 1.400.000 os shows dele aí de segunda a quinta. Agora vamos colocar por baixo, vamos colocar aí na sexta e no sábado o preço do show do Gustavo Lima aí a 750 mil, e no domingo, que domingo as pessoas têm que trabalhar na segunda, então o show tem que ser um pouco mais barato, porque senão o público não vai, né? Vamos colocar que no domingo o show dele seja 500 mil, pondo por baixo. Então 1.400 com 1.500, né? Que seria o show aí de sexta e sábado. Então dá 2.900.000. Agora com mais 500 mil aí do show de domingo, vai aí para 3.400.000. Espero que eu não esteja errando a conta de novo, que no vídeo passado eu errei, que eu não estava com a calculadora aqui no momento.
e agora eu não estou também, tô fazendo a conta de cabeça, viu, pessoal? Mas se eu errar, eu coloco aí na legenda, viu, que agora eu tenho mais tempo para corrigir. Então, os shows do Gustavo Lima, somando aí da forma que eu passei para vocês, uma semana completa de segunda a domingo, os shows do Gustavo Lima, por baixo que nem eu pus, por baixo o valor, daria aí em torno de 3.400.000. Agora vamos lá para o Rei Roberto Carlos. O Rei Roberto Carlos, ele fez um show há mais ou menos 4 anos atrás aqui em Goiânia, aqui no setor Jaó. E a informação que eu tive na época é que o show do Roberto Carlos foi R$1 milhão. Eu não sei se o show dele já subiu, se é mais de 1 milhão ou se abaixou, se é menos de 1 milhão. Ele fez um show também numa cidade aqui metropolitana aqui de Goiânia, a cidade Trindade, que é a Terra Santa. Então o Rei Roberto Carlos cantou, não sei se foi o ano passado ou foi o ano atrasado, que eu não me recordo direito. E foi uma cidade do interior que teve condição de trazer o show do Rei Roberto Carlos, porque a festa aqui fatura muito. Então a cidade teve condição de trazer o rei com esse valor aí em torno de R$1 milhão, porque é uma cidade que é emendada com a nossa capital Goiânia. Então ela tem estrutura para trazer um show grande assim igual ao do Rei Roberto Carlos. Então vamos lá. O Rei Roberto Carlos, conforme eu disse no outro vídeo, ele tem mais de 80 anos e eu acho que ele não consegue fazer 3 shows seguidos. No caso, sexta, sábado e domingo. Eu acho que... Eu vou mudar minha concepção aqui nesse vídeo. Eu acho que o Roberto Carlos, ele consegue fazer num final de semana. Eu acho que na semana, eu acho que ele consegue fazer 2 shows. Eu acho que se ele fazer um na quinta e outro no sábado, devido à idade dele, e o show dele é um show que tem uma organização muito grande, são muitos detalhes. Então não é um show que você faz assim de uma hora para outra, né? É um show que tem uma equipe muito grande. São muitos detalhes, muitas coisas que tem que ser feita aí para acontecer um show do Rei Roberto Carlos. Então vamos colocar e vamos supor que a estrutura não é problema, o Roberto Carlos chega lá só para cantar. Eu acho que ele consegue cantar, assim mudando um pouco a minha concepção com o vídeo anterior, ele consegue fazer um show na quinta e outro no sábado. Então, se o show dele vale R$1 milhão, então o Rei Roberto Carlos faturaria aí em uma semana R$2 milhões. Então, fazendo os cálculos aí da forma que eu fiz, o Gustavo Lima sai na frente, porque ele consegue, devido a ele ser um rapaz jovem, né? Ele tem estrutura, ele tem público para isso, para cantar todos os dias da semana, que o público vai. Então, ele consegue fazer show todos os dias da semana. Ele consegue, então, faturar aí mais de R$3 milhões, conforme o cálculo que eu fiz. Então, e o Rei Roberto Carlos consegue aí, nesses cálculos que eu fiz, somente R$2 milhões. É claro, com todo o respeito que eu tenho aí pelo Rei Roberto Carlos, então eu não estou comparando a trajetória musical, a carreira do Gustavo Lima com o Rei Roberto Carlos, eu estou falando em termos de faturamento no momento. Então, no momento, quem está levando mais público, quem está levando mais pessoas para os shows e está faturando mais, na minha humilde opinião, é o cantor Gustavo Lima. O Rei Roberto Carlos ficou aí em segundo lugar, mas o Rei Roberto Carlos é o rei e o rei nunca perde a majestade. Pessoal, se você gostou do vídeo, você que é fã do Gustavo Lima, você que é fã do Rei Roberto Carlos, não deixe de deixar um like nesse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal, que a gente vai estar trazendo sempre vídeos parecidos com esse, né? Aqui no canal, aqui você sabe que é o canal que a gente sempre está falando aí, tudo o que acontece aí no mundo das celebridades. A gente se encontra aí no outro vídeo do Gustavo Lima, que vai aparecer no cantinho aí, viu? Então um forte abraço pra você e a gente se encontra nesse vídeo aí. Valeu!